Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: a parábola do filho pródigo. O texto bíblico, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 11 ao 32. E Jesus disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu entre eles a herança. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que ganhou, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela região uma grande fome, e ele começou a sofrer necessidades. Então foi até um dos cidadãos daquele lugar pedir trabalho, e aquele cidadão mandou-o para o seu campo cuidar dos seus porcos. Ele foi e desejava comer das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então ele caiu em si e pensou consigo mesmo: Quantos empregados tem na casa de meu pai, comendo pão com abundância, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei até o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe no caminho, o seu pai viu-o e moveu-se de íntima compaixão, e foi correndo encontrá-lo, abraçando-o e beijando-o. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor veste e vestiu, coloquem um anel no seu dedo e sapatos nos pés. Trazei também um bezerro gordo e matai-o, para que comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi encontrado. E todos alegraram-se. E o filho mais velho, porém, estava trabalhando no campo, e quando voltou e chegou perto de casa, ouviu o som das músicas e das danças. Chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo, e ele respondeu: É o teu irmão que veio de volta, e o teu pai mandou matar um bezerro cevado e o recebeu são e salvo. O irmão, porém, se revoltou e não queria entrar em casa. Então o pai saiu e falou com ele, mas ele não queria ouvir as explicações do pai. E disse: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu, e nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho fujão, que esbanjou toda a sua herança de bens com as prostitutas, e tu recebe com festa, matando um bezerro cevado. E o pai lhe respondeu: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era justo que nos alegrássemos com a volta do teu irmão, que estava morto e reviveu, tinha-se perdido e encontrou-se novamente. Este é um dos ensinamentos mais importantes e mais ricos de significado de todo o Evangelho. Os personagens que Jesus usa nesta parábola mostram claramente que, sem Deus e longe de Deus, não existe nenhuma forma onde possamos ser felizes. Longe de Deus não existe vida, mas morte. A história contada por Jesus merece ser detalhada, pois mostra a situação concreta de nossa sociedade. De um lado, um filho rebelde que se afasta do pai e pensa que a vida é feita dos prazeres do mundo, mas, mesmo querendo viver longe do pai, precisa dos bens do pai para manter-se vivo na vida de prazeres. Por sua vez, o outro, que sente-se fiel ao pai, que nunca o deixou, que sempre fez tudo certinho, pensa que o pai não pode receber de volta o filho que errou e se afastou, mas quer voltar arrependido. Entre os dois tipos de filhos está o pai, uma representação de Deus,
que é o nosso Pai e Criador, em cuja morada nós vivemos. Às vezes acontece de querermos aproveitar o que o mundo tem a oferecer e nos iludimos pensando que os prazeres mundanos, por si só, nos bastam. Mas é tudo engodo e ilusão, porque sem Deus nada pode nos dar felicidade. Os detalhes da parábola do filho pródigo mostram isto. O personagem central da parábola é o filho mais novo. Ele representa todos os que se iludem pensando que podem ser felizes sem Deus. Pai, dá-me a herança que me cabe, e irei viver a minha vida, disse ele. E o pai respeitou a sua liberdade de escolha e deu-lhe os bens a que ele tinha direito. E o filho partiu, saiu da casa paterna e, enquanto teve recursos para se divertir, aproveitou a vida e todos os seus prazeres enquanto pôde. Um dia os seus bens acabaram e houve um revés em sua vida. Não lhe restou outra alternativa senão arranjar trabalho cuidando do chiqueiro de porcos. Para nós, este seria um trabalho como outro qualquer, mas para um judeu, guardar porcos é o máximo da degradação humana. Isto porque os porcos são animais cuja carne os judeus não podem comer. Pois foi justamente numa fazenda de criação de porcos, muito longe da casa do pai, que ele arranjou emprego depois de esbanjar todos os seus bens. E mais, mesmo tendo descido ao máximo patamar da degradação humana, cuidando de porcos, ainda assim, nesta situação, passava fome, porque não lhe era permitido comer nem a lavagem dos porcos. Isto fez cair em si e pensar: na casa de meu pai, até os empregados se sentam à mesa e comem da sua comida. E eu aqui passando fome. Levantar-me-ei e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Ele pensou assim e fez assim, e voltou para a casa do pai. De longe o pai o avistou, que vinha voltando. E em seu amor, que tudo cura, correu ao encontro do filho e o abraçou e beijou. Ou seja, ao contrário de muitos pais que da boca para fora dizem amar os seus filhos, mas estão sempre longe com o chicote nas mãos, pronto para ser usado, este pai, que é a figura de Deus, ao ver o filho voltar arrependido e com vontade de refazer-se, abraçou e beijou o filho e mandou que lhe vestissem a melhor roupa, colocassem um bonito anel no dedo e calçado nos pés. E deu uma festa matando um novilho cevado para comemorar a volta para casa daquele filho amado, que, iludido, pensou que poderia ser feliz longe da casa paterna. Prestem atenção na atitude do outro filho, que ficou em casa a vida toda ao lado do pai. Ao saber sobre a festa de acolhimento dada pelo pai ao filho ingrato e esbanjador, o segundo filho exclamou, cheio de ciúmes: Eu sempre estive ao teu lado e nunca me destes nem um simples cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, para esse teu filho, que gastou toda a tua herança iludindo nas farras com as prostitutas, tu matas um novilho cevado e faz uma grande festa. E o pai respondeu: Filho, tudo que é meu é teu. Era preciso comemorar e alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e tornou a encontrar-se. Tiramos várias lições deste texto da parábola do filho pródigo. E a primeira lição é esta: não existe felicidade e segurança sem Deus e longe dele. O mundo sem Deus é uma mera ilusão, onde os mais diversos prazeres podem chegar ao máximo, mas são apenas momentâneos, que culminam na dor, no sofrimento e na morte. O filho mais novo errou muito, iludindo-se que poderia ser feliz longe da casa paterna, mas caiu em si, arrependeu-se e voltou para o pai. E o seu irmão, que sempre esteve perto do pai, também errou grandemente, sentindo ciúmes do irmão que voltou, e por pouco não atrapalhou a festa de reconciliação e acolhida do irmão que voltava arrependido. Trazendo esta pregação de Jesus para a nossa realidade atual, qual a situação que podemos tirar disso tudo?
Com qual dos dois irmãos eu mais me identifico? Às vezes me pareço com um, às vezes com o outro. O que é preciso fazer para ser um autêntico e verdadeiro filho de Deus? Termina esta reflexão recordando a todos uma palavra que Jesus disse certa vez sobre o amor infinito de Deus por nós. Jesus afirmou: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 7. Deus acolhe e perdoa sempre quando o pecador, por amor, por maior que seja, volta-se arrependido buscando ser acolhido. Isto aconteceu com Zaqueu, a quem Jesus disse: hoje a salvação veio a esta casa. E aconteceu com tantos outros, por exemplo, com o malfeitor na cruz que pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor lhe respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o que seria do mundo sem Deus? Quem não tem pecados, atire a primeira pedra, disse Jesus aos fariseus que pegaram uma mulher em adultério e a arrastaram até o Senhor, dizendo-lhe que ela havia pecado e merecia morrer apedrejada. Quem nunca pecou, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra, disse Jesus. Jesus não está dando um salvo-conduto para todos poderem pecar livremente. Não se trata disso, mas ele está dizendo que todos devemos ter compaixão uns pelos outros, porque somente Deus é infinitamente santo. Pensemos nisto e até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.